Olá, meninas! Vamos trabalhar hoje com coesão referencial, tá bom? Mas, para que a gente possa dar início à coesão propriamente dita, vocês precisam lembrar o que são pronomes, alguns tipos de pronomes, porque uma coisa tem a ver com outra. Então, para relembrar, o que é pronome? Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando como pessoa do discurso. E lembra na comunicação, existem 3 pessoas no discurso. Primeira, que sou eu, segunda, que é tu, terceira, que é ele, ok? Eu, tu, ele. 3 pessoas, singular. Nós, vós e eles. 3 pessoas do discurso que relaciona ao plural, lembra? Aí são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, que é primeira pessoa do singular, é quem fala. Tu, que é segunda pessoa do singular, que é com quem fala. E ele, que é a terceira pessoa do singular, é de quem se fala. A mesma coisa eu digo para as pessoas do plural. Nós são as pessoas, né? Quem fala, quem falam. Vós, com quem se fala. E ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles são aqueles de que alguém fala alguma coisa, ok? Então, lembrando isso, que aí são os pronomes pessoais. Primeira, segunda, terceira, singular. Primeira, segunda, terceira, plural. Tomara que tenha lembrado. Aí, assim, ó, também temos os pronomes do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Na página 12 do livro de atividades tem. Quem são esses pronomes do caso reto? Mi, ti, o, os, a, os, li, que significa a ele ou a ela. Lis, no plural, a eles ou a elas. Nos, vos, mim, ti, si, comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Ok? Muitos aqui são difíceis de usarmos, principalmente em nossa região, mas está dentro da norma padrão. Se souber usar direitinho, fica, ó, um espetáculo, tanto a sua fala como a sua escrita, certo? Aí nós temos aqui também pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos, professora? No meu livro tem, mas não tem definido. Seu livro tem apenas quem são os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são aquelas palavras que representam quantidades indefinidas e não se referem a nenhum termo do texto. Tá? 100 alunos foram aprovados. Mas eu também, se eu não souber a quantidade, se não for 100, eu falo o quê? Muitos alunos foram aprovados. Não é verdade? Então, assim, então, nenhum aluno foi aprovado. Que horror, né? Nenhum. Então, vamos lembrar que também para aqueles que não têm um livro ou não têm acesso à gramática, depois vocês consultam a gramática, consultam a rede social, né? Um endereço eletrônico de confiança, para vocês verem lá. Ó, tem alguns, algumas, nenhumas. Tá vendo aí? Todos esses, muitos, poucos, vários, várias, tantas, algo, coisa, a coisa que vocês mais utilizam. Mas vocês utilizam a coisa para substituir qualquer palavra, gente, que vocês não lembram. É coisa e negócio. Cuidado, vamos melhorar o nosso vocabulário. Depois, temos os pronomes demonstrativos. Vamos falar um pouquinho o pronome demonstrativo? São aqueles que utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Não entendi. Vamos lá? Tá assim. Tem este, estes, esse, esses, aquele, aquelas.
isto, isso e aquilo. Quando é que eu falo este? Eu que estou falando este. Então, o controle remoto da TV está comigo. Mas a minha filha que está no quarto quer o controle remoto. Aí eu falo assim, filha, venha buscar este controle remoto que está em minha mão. Este, porque eu é quem estou falando. Aí minha filha fala assim, ah não, mamãe, não é esse o controle remoto que eu estou procurando. Por que minha filha utilizou o pronome esse? Porque o controle remoto da TV está em minha mão. Ela está distante do objeto que está sendo falado. Quem é o objeto? O controle remoto. Então, ela utilizou perfeitamente o pronome esse, que está longe de quem fala e perto de quem está ouvindo. Não é verdade? E aquele, vamos dizer que o controle remoto esteja na varanda da minha casa. Eu estou em meu quarto e minha filha está na cozinha. Ela fala assim, mamãe, por favor, pegue aquele controle remoto da TV que está lá na varanda. Por que ela falou aquele controle remoto? Porque ela, quem fala, está distante do controle, não é? E eu, com quem ela está falando, também estou distante do controle remoto. Então, quando as duas pessoas estão distantes do objeto falado, a gente fala aquele, ok? Deu para lembrar, não é? É revisão. Aí nós vamos trabalhar com os pronomes interrogativos, que são aqueles utilizados para construir perguntas. Essas perguntas podem ser feitas de modo indireto ou de modo direto, indiretamente ou diretamente, né? Eu tenho os pronomes interrogativos que são variáveis. O que são variáveis, professora? São aqueles que eu posso colocar no plural, que eu posso fazer a concordância de acordo ao gênero, né? Masculino, feminino, depende da palavra. Então, assim, os variáveis são qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Se eu falar assim, ó, quanto dinheiro você tem? Que bela poupança. Mas se eu quero usar quanto? Então, assim, quantos reais você tem no seu bolso? Viu a diferença? Não. Quanto dinheiro você tem? Aí é uma admiração, perdoe-me. Mas eu posso falar assim, quanto você tem no seu bolso? A mesma coisa se eu falar assim, ó, quantas pessoas tem nessa sala? Quantos foram infectados por essa doença invisível que é o Covid-19? Esses são variáveis. Mas eu também tenho os pronomes interrogativos que são invariáveis. Quer dizer que eu não posso modificar, concordá-los em relação ao gênero e o número. Quais são esses, professora? O que e o quem. Se eu pergunto assim, quem foi que colocou essa bala em cima da minha mesa? Ou então, que horas são? Que horas eu tenho que fazer a chamada da aula, professora? Vocês perguntam muito isso, né? No final da aula. Meia hora antes já tem gente fazendo chamada. Então, os pronomes interrogativos, só para lembrar, são aqueles que formulam, que ajudam a construir perguntas. Sejam essas perguntas de modo direto ou indireto. E o outro pronome que está dentro do nosso conteúdo são os pronomes possessivos. Olha, ele já diz tudo. O que é um pronome possessivo? É aquele que estabelece uma relação de posse, permanente ou não. Essa posse pode ser durável ou não, para sempre ou não, entre o objeto
ou o assunto de que se fala e cada uma das pessoas do discurso. Aí eu tenho o quê? Eu tenho meu cachorrinho é uma gracinha. Teu cachorrinho é uma gracinha. Seus irmãos são agradáveis e educados. Minhas irmãs são maravilhosas. Tua chefe é bem humana, é solidária. E assim por diante. Aí eu falo assim, nosso coordenador é uma pessoa educada, atencioso, solícito. Mas eu posso falar que nossos gestores da escola são pessoas comprometidas com o aprendizado, com a educação. Não posso? Então, eu espero que vocês tenham, relembrado nessa breve explicação o que são os pronomes, para agora falar um pouquinho sobre coesão textual. No livro fala assim, é o emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre partes de um texto. Mas eu te digo mais. Eu digo a você que é a ligação e a harmonia que possibilita a amarração de ideias dentro de um texto e é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios e até mesmo locuções adverbiais. Pronto, não entendi. Pense assim, se eu for contar uma historinha para você, um caso. Fala assim, galera, Mário e João saíram apressados da igreja. Finalizei um período. Aí eu falei assim, para não repetir Mário e João, eu usei o verbo na terceira pessoa, que está relacionado aqui a eles, mas eu não escrevia o pronome eles. Não senti essa necessidade ainda. Aí eu vou repetir, vamos lá. Mário e João saíram apressados da igreja. Foram ao parque e encontraram com Joaquim. Perceberam? Eu usei dois verbos aí na terceira pessoa do plural que sinaliza Mário e João. E o segundo verbo também sinaliza Mário e João, que encontraram. Eles encontraram. Prosseguindo com o texto. Eles brincaram de pega-pega. Quem brincou de pega-pega? Pedro, Mário e João. Então, vou recomeçar, tá? Para quem se perdeu. Mário e João saíram apressados da igreja, foram ao parque e encontraram com Joaquim. Eles brincaram de pega-pega, depois se sujaram bastante no barro da grama e foram para as suas casas tomar um belo banho. Ficou claro quem foi tomar banho, quem se sujou, quem brincou de pega-pega no parque? Mário, João e Joaquim. Eu não poderia, se eu chegasse e falasse assim, gente, eles foram ao parque e encontraram com Joaquim, brincaram. A primeira coisa que vocês iam falar comigo seria, eles quem, professora? Eu tenho que inicialmente, na minha escrita ou em minha fala, dar referência de quem vai ser falado de modo oculto, né? Quem sabe que foi Mário e João? Por que nós sabemos que foram Mário e João? Porque eu disse logo no meu início da minha fala. Então, a coesão é isso. É você substituir, permitir essa substituição de termos que está relacionado a algo que já foi dito. Aí eu tenho a coesão como substituição pronominal, que é o emprego de expressão que retomam termos já apresentados. Foi o que nós trouxemos na minha fala de Mário, João e Joaquim. Eu substituí pelo verbo na terceira pessoa, substituí pelo pronome na terceira pessoa do plural. Também temos o referencial, que é o emprego que evitam a repetição de termos apresentados. Por que referencial? Porque eu tive uma referência. Quem foi a minha referência? Inicialmente foram Mário e João. Depois eu ainda acrescentei o tal do Joaquim na minha fala. E eu tenho a coesão sequencial,
que é o emprego de expressões que permitem um vínculo entre partes de um texto. A sequência que eu dei de ações de Mário e João, você percebeu como foi que eu coloquei aí no meu textozinho? Eu dei sequência. Vocês não tiveram nenhuma dúvida sobre quem saíram apressados, encontraram com mais um amigo, foram ao parque, brincaram, se sujaram e depois tomaram um belo banho. Vocês tiveram alguma dúvida? Então é isso que nós iremos trabalhar. Esse é o nosso assunto. E para isso, a gente vai fazer as atividades do módulo. Eu posso trazer atividade fora do módulo também, dependendo da necessidade, do índice de dúvida, do nível da dúvida. Então, por hoje, o vídeo da aula é isso, meus amores. Fiquem com Jesus.